Pois bem, graças a Deus, Deus abençoe irmãos, Deus abençoe irmãs. Que Jesus abençoe a todos vocês e possa fazer de vocês um vaso usado nas mãos dele. Que o seu ministério, que a bênção de Deus esteja sobre você. Que Deus escolha você para evangelista, para cantor, para pastor, seja qual for a escolha dele para a sua vida, creia que Deus vai levar você ao sucesso para a glória dele. Amém? Hoje eu estava pensando aqui um pouco a respeito de tantas pessoas que escolhem com aquela conversa, que vem com aquela conversa dizendo: Deus tem uma obra na minha vida, o meu ministério é ser missionário, é ser pastor, é ser levita, né? Que nem dizem que o verdadeiro levita nada mais nada menos, ele cuida da casa de Deus primeiro, ele não sai cantando por aí, fazendo o que quer. Ele não é um cantor sem pastor, ele não é um obreiro sem pastor. Aliás, ninguém que chega na igreja é alguma coisa se não tiver um pastor, um administrador da vida espiritual dele. Mas, para não ficar na minha palavra, para não dizer que é uma ideia de homem, nós temos a Bíblia Sagrada como um livro direcional da vida espiritual de todo cristão. E eu queria ler para você em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 6, onde nós vemos uma das situações, né, que leva o obreiro a ser escolhido, e não pode ser menos que isso. Se você é um obreiro que está em condições diferentes da Bíblia Sagrada, não tem jeito, Deus não te escolheu. Desculpe, mas é a Bíblia que diz isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na época que a igreja crescia muito, aqui no versículo 3, só para resumir, está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre ele importante negócio. Que negócio era esse aqui? Esse negócio era cuidar do sustento das viúvas, da distribuição da renda da igreja, das comidas, as roupas, os afazeres para as viúvas, as mulheres que eram sem maridos, porém fiéis a Deus, e também mulheres que tinham sim razão para estar precisando da ajuda. E o que tinha que se fazer? Não era justo que os apóstolos eles deixassem o trabalho da pregação, da mensagem, para servir as viúvas. Eles tinham algo muito mais valioso para fazer. Como a pregação da palavra tem que ser levada a sério, eles levavam a sério. Mas eles disseram: então o que nós vamos fazer? Nós temos que arrumar um jeito. E eles oraram, e então Deus direcionou eles para quê? Para escolher pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. Para você começar a dizer que você é um escolhido de Deus, que você tem um ministério, que Deus te chamou para um ministério, você tem que ter essas 3 condições: o bom testemunho, sabedoria do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Claro que se você não tiver um bom testemunho, logo você não vai ter e não vai poder ser cheio do Espírito Santo. Deus não pode se deixar corromper por causa da sua fraqueza, da minha fraqueza, e fazer o nome dele ir abaixo. Pelo contrário, Deus quer pessoas que sejam fiéis a ele e obedeçam o que ele fala. O que mais que fala a Bíblia? Como que é esse negócio então? Se eu for cheio do Espírito Santo sozinho, se eu for cheio, se eu tiver um bom testemunho sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu posso liderar? Eu posso ir sozinho? Não. Está aqui também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem aqui uma passagem muito importante, que existia um homem, um Cornélio era o nome dele, e era fiel a Deus, sim, na sua casa, no testemunho e nas ofertas. E um dia apareceu o anjo para ele e mandou-lhe se encontrar com Pedro. E Pedro se encontrou com ele, e eu tenho aqui essa passagem para mostrar para você, no capítulo 10, versículo 34, que diz assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
Quando Pedro falou isso, ele já havia pregado o evangelho para o Cornélio e mais os outros que estavam na casa do Cornélio. Cornélio era um homem bem de vida, um homem que mantinha o seu testemunho, mas Deus achou graça nele e queria que ele fosse